Paz, família no barco. Se tivesse esse grito, paz, família no barco, do jeito que tava o... Ia dar ruim, cara. Ia ter que tirar esse fone. Quase que eu matei Dalvimar. Paz, família no barco, está no ar mais um No Barco Podcast. Você sabe que toda segunda-feira, 10 horas da manhã, a gente tem uma conversa edificante para a nossa vida e para a sua vida que nos acompanha e que agora, nesse exato momento, vai compartilhar esse link para que abençoe a vida de outra pessoa. Vamos dar aqui 1 milésimo de segundo para que você faça isso. Uma água, então. Toma uma água enquanto a pessoa compartilha, vai. Boa. Obrigado por Pessoas compartilhar. foram evangelizadas agora. É, olha o que você fez, que maravilha. Palmas para quem compartilhou. Já vai pra quem não compartilhou. Cria vergonha na cara você que não compartilhou. É isso aí. Estamos aqui mais uma vez, navegando no barco. Hoje vamos falar bastante de catequese. Você clicou aí, você viu quem está aqui hoje, né? Daqui a pouco nós vamos acolher o nosso convidado. Mas antes mesmo da gente acolher o nosso convidado, eu queria falar da Jacob Solar. Jacob Solar. Hoje em grande estilo aqui, ó. Vestido de solzinho. Eu vim de sol hoje. Eu acho que eu vou vir mais vezes com essa roupa aqui, Jacob, para poder fazer a propaganda de forma mais genuína aqui, ó. Tá? Então, você que quer economizar dinheiro, ou para pagar a conta, ou para guardar mais, né? Todo mundo precisa economizar dinheiro, por algum motivo. Você vai fazer isso, sabe como? Instalando placa fotovoltaica na sua casa, porque você vai reduzir a sua conta de energia. Jacob falou, e eu não acho que Jacob mente, então eu acredito. Ele falou que você economiza 95% na sua conta de energia. Meu irmão, então, vamos supor, se você pagava 100, você vai pagar R$5, Olha só. não é? Parece mentira, né? Parece ser mentira. Então, você fala assim, deve ser muito caro. Não é caro, não. É investimento que você vai fazer. E a prestação, talvez, que você vai pagar aí do investimento que você fez é a conta de energia que você pagava, tá ligado? Então, vale a pena você ligar pro Jacob. Você que é de Guarulhos, São Paulo, região aqui, entre em contato, né? Se você é dono de alguma empresa, alguma coisa, para reduzir, de fato, a sua conta de energia. E a Jacob Solar, tenho certeza que vai fazer de tudo para que dê certo você fechar um negócio e você contratando o serviço da Jacob Solar, é claro, aí você ajuda o barco a continuar navegando. É tão bom que parece é igual a indulgência, né? É. Um negócio que é tão bom que você fala, será que é isso mesmo? Mas Vamos falar de indulgência hoje, Mas inclusive. é isso. Agora, antes do que nunca, reforma tributária tá vindo aí. Aí, Olha aí, ó. O João tá lembrando aqui no ponto, ó. Reforma tributária tá vindo. Virada do ano vai ter aumento, a inflação já vai estar aumentando. Ó, virada do ano, inflação, tudo mais. Aproveita, chama o Jacob aí e pede seu orçamento, beleza? Jacob Solar, o recado tá dado. Tá aqui no... A gente fala do outro depois, né? Porque o pessoal costuma pular, assim, os anunciantes, entendeu? Os anúncios. Né? Então a gente vai ajudar o nosso outro amigo. Muito bem. Seja bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite. Peraí. Gessiandro. Gessiandro. Eu falei, Que eu nome vou tentar não difícil, errar. meu. Eu esqueci seu nome umas 15 vezes. Gessiandro. Me perguntava. Vamos fazer o seguinte, vou chamar você de Pensar Catequese. Chama, pode. Muito bem. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito, viu, o convite de estar aqui conosco. Lembrando que Gessiano deu um bolo em nós, hein? Mas agora ele consertou. Vários, na verdade, vários. Desde o dia 10 que eu tô enrolando. O Carol tá perseguindo ele, porque é conterrâneo, né? Então, É, conterrâneo se entende, né, velho? Do Maranhão, hein, mano? da mesma cidade ainda. Da mesma cidade. Mesma É mesmo? cidade. É que o Maranhão não é um ovo, é grande Maranhão, né? Gigantesco. E nós somos da mesma cidade. Pedreiras, Maranhão. São E- primos, então, não são? É primo, pô. Aí por isso hoje a gente fez questão de ter aqui na mesa um Guaraná Jesus, o sabor de viver o Maranhão. Tá aqui, ó. Aí, ó. Pra se sentir bem acolhido e voltar. Ó, tá vendo aí, ó? Só Propaganda gratuita pro Jesus. pensaram, né? Pensaram muito bem aí de me acolher conforme. Mas o Jesus pode estar nessa mesa aqui mais vezes, né? É, Jesus Se pode quiser ser. patrocinar. Eu também acho. Ó. Já pensou, velho? Tem tudo a ver. Maravilha. Uns 10 anos depois que eu não tomo. Um reencontro, né? Nossa. É tipo o programa do Gugu, né? Não consegui viajar pro Nordeste, mas o Nordeste veio até mim. Então, velho, tá vendo? Ó? Vem no barco, pô. O barco traz Só. aí. Que bom que você veio, tá? Eu tenho certeza que vai contribuir muito pra nós, para as pessoas que nos assistem. Então, você que gosta de catequese, pega o caderninho aí, faz as anotações e vai contribuir muito para sua caminhada de fé para você conseguir dar respostas autênticas às pessoas que pedirem razão da sua fé. É isso aí. Muito bom. Aí você tá passeando aqui em São Paulo, né? Você tava falando pra gente? Geralmente eu passo as férias ou aqui em São Paulo ou na casa dos meus pais no Maranhão. Mas como não consegui ir este ano, então falei, vou para São Paulo visitar os parentes que
que moram aqui e os amigos também, né? Porque eu morei em São Paulo há praticamente 10 anos, né? Então conheço bastante pessoas e também tenho parentes aqui. Aproveitei que é mais perto do Rio, vou para cá, mas economiza um pouco mais. Muito bom. Eu vou começar com uma pergunta assim muito honesta que todo mundo quer saber. Qual shampoo você usa na sua barba? Nem cuidar da barba eu sei. Eu pago para alguém cuidar da minha barba, porque eu nem fazia a barba eu sei. Muito bom. Água e sabão. Muito bom. O Gessiano, ele tava falando pra gente que ele tá na internet, né? Tá já há um tempo na internet, mas assim, não é um aventureiro curioso, né? Então você tem uma formação acadêmica para isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de você, dessa uma carteirada aqui pra gente e quem tá nos assistindo conhecer melhor o Gessiano e o Pensar Catequese. Não é um náufrago, né? Não é um náufrago, né? Não. Só a barba que tá. Pode que não. Que bom que eu passei na barbearia Wilson! antes. Oi, pra falar Eu nisso, passei. a barba te gerou alguns apelidos ou não? Ixi, tanta. Eu geralmente vejo tanta coisa, é espanador, é um monte de coisa. Ai, Deus. Mas falando um pouco mais do meu currículo, né? Eu tenho algumas formações na área da filosofia e teologia e também tenho 4 especializações, que é na área de aconselhamento e psicologia pastoral, psicoterapia, psicopedagogia e agora concluí catequese e pedagogia catecumenal. As formações, todas elas foram surgindo, digamos assim, à medida que foram também surgindo os desafios, né? Principalmente por estar não só nas redes sociais, mas com as pessoas da comunidade, estar envolvido com esse pessoal e ajudar na formação exigia um pouco de mim conhecimento para auxiliar outras pessoas, né? Então, à medida que eu fui correspondendo a essa vocação de batizado, eu fui buscando me aprofundar e, assim, ajudar outras pessoas também. Então, todo o meu processo formativo foi isso, né? Por exemplo, as especializações, elas surgiram devido à necessidade no meio da pandemia, né? Muita gente passando por dificuldades. Entender a cabeça do povo. Né? Todo mundo surtando, eu também. E eu falei, opa, tenho que pensar em formas de ajudar essas pessoas, me ajudar e ajudar essas pessoas. E aí, por exemplo, a psicopedagogia também ela surgiu a partir das indagações e até mesmo das pesquisas que eu ia lendo com relação à educação hoje, o envolvimento das pessoas com o processo educacional, até a própria dimensão da aquisição do conhecimento, e os catequistas já partilhavam as dificuldades que eles estavam tendo para ter a atenção dos catequizandos, para envolver os catequizandos na comunidade, na catequese, e aí eu fui percebendo que isso era fruto desse contexto que as pessoas estavam inseridas, por ter passado aí muito tempo isoladas, então isso, junto com esse isolamento, também veio aí a dificuldade de se relacionar com as outras pessoas e abrir também ao conhecimento. Então, à medida que foi surgindo os desafios, eu fui buscando estudar um pouco mais. A gente vê assim que existe um déficit na nossa catequese de maneira geral, né? Estou generalizando mesmo aqui. Claro, existem as exceções, as paróquias mais bem preparadas, mas existe um déficit na catequese de maneira geral. Mas você percebe que depois da pandemia isso se agravou mais e a adesão, por exemplo, das crianças ao conteúdo da fé, pelo que eu entendi? Sim, se agravou, já estava sendo muito complexo, né? A evangelização como um todo já estava sendo muito difícil, né? E com a pandemia ficou ainda mais difícil ainda porque as pessoas foram condicionadas a viver sem a comunidade eclesial. Entendi. Então, eu vou rezar um texto, nada contra a gente rezar o texto online, que eu faço isso sempre. Mas eu vou rezar o texto, agora eu não vou mais para a comunidade, eu vou rezar em casa, né, pela internet. E esquece da dimensão comunitária. Eu vou buscar, sei lá, ao invés de uma direção espiritual com o meu pároco, eu vou pedir alguém da internet. Orientações sobre questão de sacramento, etc. E tal. As pessoas elas se recorreram à internet 100% ali, né? Só que esqueceram da importância da comunidade eclesial. E é importante a gente conciliar essa justa medida, esse equilíbrio que é importante. E aí na catequese não foi diferente, né? Poucas crianças participando hoje da catequese e aquelas que estão participando não estão se envolvendo de fato. Além disso, nós temos a questão dos catequistas que têm muita boa vontade. Isso é um ponto positivo.
Mas para ser educador da fé, só boa vontade Não basta. não basta, não é o suficiente. Boa. Porque nós vamos percebendo que hoje, se a gente acha que a nossa dificuldade de evangelização é apenas com pessoas de outras denominações religiosas, enfim, não. É de modo geral, com toda a sociedade, a gente tem umas dificuldades com os que não são crentes, os que são crentes, os que ensinam coisas contrárias à fé. Em todos os ambientes nós vamos encontrando esses desafios. Então, não basta só a boa vontade do catequista, ele precisa conhecer a fé que ele professa e que ele vai transmitir para outras pessoas. E aí, juntando essas questões, né, todo esse contexto complexo que nós estamos inseridos pós-pandemia e a falta de envolvimento dos interlocutores, nós temos outro aspecto, que é muitas vezes a falta de conhecimento por parte daqueles que estão à frente da catequese, por exemplo. Não só da catequese, mas de modo geral até das pastorais e movimentos. Porque muitas vezes as pastorais e os movimentos eles estão apenas fazendo mais e mais, Exatamente. só que não existe um aprofundamento da fé. Eu sou ministro, faz de conta que eu sou ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. Ok. Você vai lá todo domingo, participa da missa, mas o que é a Eucaristia? Qual o valor da Eucaristia na vida do católico? Né? Por que nós precisamos participar da Santa Missa? Como você poderia fazer uma catequese, então, sobre a Eucaristia para outras pessoas que não conhecem? Como que você tem vivido o seu ministério? O que você conhece do seu ministério ali? Então, assim, as pastorais, de modo geral, as pessoas estão ali envolvidas, mas elas não sabem, de fato, aquilo que elas estão fazendo. Se alguém pedir, né, que ela possa dar razão à fé dela, ela não vai saber explicar. Aquilo que a gente estava conversando antes de iniciar aqui. As pessoas não sabem. Não, eu faço isso e isso, mas por quê? E aí bate aquele silêncio, porque de fato a gente não sabe o que de fato nós estamos fazendo. Então, nesse contexto, a catequese não é diferente também. Né? Os Então, catequistas... você pega, por exemplo do ministro da Eucaristia. É muito interessante, porque você fala assim, a pessoa, ela aprende a maneira que ela deve se comportar na prática. Então, por exemplo, ela sabe que ela vai ter que entrar ali na fila de procissão de entrada, junto com todo mundo que vai servir ao altar, ela vai sentar no devido lugar ali, com o jalequinho branco, ela vai levantar e quando ela for entregar a Eucaristia para a pessoa, o que ela vai falar, enfim, ela sabe todo o comportamento prático. E você vê que não existe uma preocupação do aprofundamento no sentido do que é. Porque, assim, é claro, ninguém é obrigado a saber tudo, mas se você serve numa pastoral específica, o que se espera é o quê? Se alguém que vier perguntar alguma coisa sobre a Eucaristia, o ministro da Eucaristia pelo menos deve estar preparado para falar daquilo que ele serve, né? Eu lembro que no tempo que a gente estava estudando na escola de evangelização, um padre sempre falava assim, é interessante, tem um monte de consagrado, né? E poucos sacerdotes dentro da comunidade. Só que quando pinta uma dúvida lá, todo mundo vai pro lado do sacerdote, mas todo mundo é cristão, consagrado, e todo mundo, às vezes, muitos fizeram teologia, filosofia, mas é como se fosse uma obrigação só do padre responder um questionamento. Agora, você serve há muito tempo num serviço específico dentro da comunidade, mas você nunca se preocupou, você aprendeu o que tem que fazer na prática ali. Então, onde eu devo sentar, que hora que eu devo chegar antes, e isso acontece, inclusive, dentro das turmas de catequese. Então, né? Mas eu acho que dentro mesmo dessa realidade paroquial, né? O que acontece muito que eu vejo com uma pessoa que ela tem primeiro contato com a igreja, com a comunidade, o primeiro impulso de quem recebe é de colocar ela para servir em alguma coisa, né? Fala assim, nossa, que legal. Daí a pessoa também se empolga e tá com toda aquela disponibilidade, com aquela boa vontade, e ela vai servir. Mas não passou por um processo que geralmente as pessoas gostam muito também, que é o de aprender. De aprender. Quando começa as pessoas a aprender mais, a gente pula essa etapa, né? E é isso que meu irmão estava falando. Às vezes chega alguém na paróquia pedindo informação para alguém que já faz parte de uma pastoral, ela direciona ou para a secretaria ou para o padre em si, como ele estava falando, mas que já era uma obrigação do cristão, que também faz parte daquela comunidade, saber dar resposta para aquilo. Isso seria uma forma de acolhimento também, né? Com certeza. E aí, dentro disso, a gente acaba entrando em alguns dilemas. Né? Primeiro, essa questão de estarem ali, serem inseridos, mas não serem formados. Né? Então, quando pergunta alguma coisa, joga para o padre. E aí nós temos um outro dilema, que é os leigos que são instruídos, que vão dar informação, mas são desqualificados porque são leigos. Como deveria ali, né? E tem essa questão também. Né? Então, assim, nós
temos 2 pontos aí que a gente precisa começar a pensar e corresponder. A primeira coisa é entender o porquê que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Né? Por que eu estou na pastoral de catequistas, por exemplo? Estou aqui porque esse é o meu ministério e eu tenho que corresponder à minha vocação dessa forma. E o que é necessário para eu corresponder dessa forma? Só vocação e boa vontade é necessário? Não, são pontos importantes, mas eu preciso dar um próximo passo, que é o quê? Conhecer a fé que eu vou transmitir. Né? Até porque a gente instrui não em seu próprio nome, mas em nome da Santa Igreja. Então, tem esses pontos. E aí nós temos a outra questão, que são as pessoas que não foram instruídas e aí sempre mandam para o padre ou para a secretaria, e às vezes a secretaria não está também correspondendo àquela realidade de ajudar outras pessoas. E aí nós vamos entrar em vários dilemas que precisam ser correspondidos. Né? Eu lembro que quando fazia poucos meses que eu tinha me mudado para cá, para São Paulo, né? E aí uma colega falou assim, o que é a festa de Corpus Christi? E aí eu assim, sempre participei da comunidade, sempre fui a todos esses momentos importantes, mas eu não sabia explicar o básico. E eu falei, eu não sei. Né? E depois aquilo me chocou de fato, porque eu falei, poxa, eu não sei o que é a festa de Corpus Christi, né? Para alguém que está perguntando o básico, né? A pessoa não está perguntando, não está pedindo para eu explicar os mandamentos, ela está perguntando o que é a festa de Corpus Christi. Ou seja, uma festa que você participa todo ano, Todo né? ano, e onde a própria pergunta já contém a resposta. Festejamos o corpo de Cristo, a Eucaristia, né? Esse alimento para o nosso corpo, para a nossa alma, nós católicos e tal. E eu não sabia responder. E aquilo me deixou meio pensativo, né? Então, às vezes a gente está tão acostumado em fazer e nós não conhecemos a nossa fé. E às vezes nós conhecemos a nossa fé e as pessoas não querem escutar porque nós não somos o padre, né? Tem esse outro. A gente falava isso em off, né? A gente falava isso Se vindo não pra tiver cá. você pode saber o que for, se não tiver um clésima, velho, perdeu moral. Né? Exatamente. Eu não sou padre, eu tô de preto. Eu só tô de preto pra Só- que me escutem, né? Só tô de preto porque eu gosto de preto, é fácil de lavar. Né? Então, assim, tem todas essas questões que a gente precisa pensar, que a gente precisa, principalmente nesse contexto, né? Hoje nós temos uma grande dificuldade, pegando para a catequese, nós temos uma grande dificuldade para evangelizar principalmente os nossos adolescentes e jovens, né? Porque são pessoas que estão lhe deparando com a realidade, porque essas pessoas já estão inseridas nas redes sociais, é um campo que os próprios pais não estão controlando na vida dos filhos, e além do contexto educacional, estes adolescentes e jovens estão consumindo conteúdos que são totalmente contrários à fé. Totalmente contrários. Então, assim, os nossos adolescentes e jovens, eles chegam até a catequese já com a mente ideologizada. E aí, se nós não temos conhecimento, como que nós vamos corresponder a essa realidade complexa? Né? Como que nós vamos ajudar esse jovem? E aí nós temos aquela questão de pessoas que professam outra fé, que se acham peritos na fé católica que eles não professam. Nós temos as pessoas que não professam fé nenhuma, mas que se acham peritos sobre história da igreja, história do cristianismo. E aí, todas essas informações, os nossos adolescentes vão tendo essa aquisição nos meios educacionais, não todos, também não vamos generalizar, e temos também no ambiente virtual, né? Então, esses espaços, eles estão onde os jovens estão, os adolescentes estão. E se nós não conseguirmos acompanhar nessa fase complexa, nós vamos perdendo esses adolescentes, né? Esses dias eu falava com os meus alunos que um dos principais momentos aí da vida, não que os outros não sejam principais, da vida da pessoa, que é a adolescência, que é tão complexo, é um momento de desconstrução de todas as suas crenças e etc., nós estamos deixando os nossos adolescentes e jovens desamparados. Às vezes a catequese em alguns lugares começa a partir dos 7, vai até os 9, 10 anos, recebe o sacramento, depois volta lá com seus 13, 14 anos, né? Não tem a catequese que nós chamamos de perseverança. E é justamente nessa fase da vida, da adolescência, que o adolescente ele vai querer dar fundamentação às suas crenças.
aquilo que ele aprendeu na família já começa a cair por terra, porque ele percebe que o pai e a mãe não são tão referências assim nesse contexto. Deixa né? de ser nessa fase da vida, né? Você quer ter uma autonomia. Exato. E aí, aquilo que ele aprendeu sobre a fé, talvez no itinerário catequético da Eucaristia, começou a ser desconstruído dentro do espaço escolar. Uhum. E aí, se a igreja não está acompanhando nessa fase, quando os nossos adolescentes vão chegar na catequese para a catequese da confirmação, né, o crisma, ele já desconstruiu tudo aquilo que ele acreditava sobre a Eucaristia, sobre fé, sobre mandamentos, sobre os valores. Ele desconstruiu tudo. E aí ele chega aqui na catequese totalmente ateu. E forçado pelos pais. Estão obrigados pelos pais. Então, se o Já com a catequista... tendência de receber o sacramento já não ir. E E vazar. já não ir. Se você dá uma pesquisada aí no TikTok, por exemplo, os absurdos que você vê os jovens partilhando sobre a catequese é uma coisa assim assustador. A catequista falava, eu fingia que acreditava. Eu comunguei, recebi aquela Eucaristia, mas depois cuspi fora. Uns absurdos, uns absurdos, porque não houve de fato um aprofundamento. Né? Não houve de fato um acompanhamento nesse processo também. Então, numa das principais fases da vida, nós estamos desamparando os nossos jovens. E hoje, nesse contexto, né, os conteúdos que são carregados de ideologias, assim, é um absurdo. Né? As tretas que criam, por exemplo, na página do Pensar Catequese. Quando eu falo de história da igreja, falo de Inquisição, eu falo sobre a lenda negra e, enfim, a imprensa, aí o pessoal da militância já chega com Sempre tudo, vem, né? Eles não falham. Cria até um destaque chamado Destronando a Militância, porque são essas informações eles acham que é verídica, que é aprendido na escola, e acham como uma verdade absoluta. Quando recebem uma informação contrária, eles não conseguem aí ter uma nova informação ou buscar as fontes. Então, nesse contexto, nós vamos nos deparando com uma realidade complexa que a gente precisa corresponder na evangelização. Né? Eu quero falar do começo ali do perfil, Pensar Catequese, mas antes eu queria perguntar até para você a respeito desse processo de pensar catequese dentro de casa, né? Acho que também está dentro de um dos livros que você lançou aí. E eu queria perguntar isso, porque assim, o certo seria a criança, quando chegar na catequese, ter um embasamento formativo sobre a fé. Mas, por vezes, da mesma forma que a gente faz na escola, né, que terceiriza toda a responsabilidade para o conselho pedagógico da escola, a gente também terceiriza a responsabilidade de transmitir a fé para o catequista do nosso filho. Quando, na verdade, penso eu que a gente deveria enviar alguém para a catequese já com os princípios já compartilhados ali dentro de casa, né? E como que pensar isso, então, dentro do ambiente familiar, a catequese dentro de casa? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, eu vou começar pela questão do pensar catequese e depois a gente entra Boa. nessa questão da família, porque eu vou linkar uma coisa Você que com a manda. outra, fica mais fácil, né? Bom, o pensar catequese, eu sempre fui envolvido com a catequese, né? Minha relação com a catequese foi uma relação um pouco complexa, que eu passei 6 anos para receber o sacramento por uma série de fatores, né? Então, a minha persistência, a minha perseverança na catequese já foi desde muito cedo. E eu comecei a ser catequista antes de receber a Eucaristia e a confirmação, né? Porque na minha comunidade necessitava de alguém para dar catequese para os pequenos, né? Eu já era adolescente, então precisava alguém acompanhar os pequenos. Então eu fazia catequese e dava catequese também. Um repetente domina o assunto, né, velho? Basicamente isso. Então, assim, desde muito cedo já tinha esse envolvimento com a catequese. Depois que eu me mudei para cá, para São Paulo, eu comecei a me envolver um pouco mais na comunidade e em outros aspectos também da evangelização. Quando eu fui para a vida religiosa, em 2015, eu fiquei acompanhando catequistas. Né? E aí eu me deparei com a mesma realidade que eu me deparava quando eu fiz a catequese com os meus 7 anos. E eu percebi que nada havia mudado. O conteúdo é o mesmo, obviamente, né? Mas a linguagem era o mesmo, os exemplos eram os mesmos, as abordagens com os catequizandos eram o mesmo, e até uma linguagem um pouco agressiva, né?
eu lembro que o meu primeiro contato com as catequistas, não vou deixar o endereço da catequista aqui não, hein? E aí eu ia Fala o nome falar, dela aí, fala o nome dela aí. não, eu O vou falar arroba. não, depois vocês vão Ela tá assistindo toda nervosa. Olha cancelar aí. ela, vocês vão cancelar ela. Mas enfim, era o que ela tinha a oferecer, Aham. então não vamos colocar a culpa em ninguém. Mas naquele primeiro encontro que eu tive com as catequistas que iam dar catequese, naquela semana uma adolescente tinha falecido, né? E os catequizandos que estavam ali, adolescentes, estavam bem assim fechados, sabe, traumatizados com aquele acontecimento. E na hora de rezar a oração do Espírito Santo, os catequizandos não abriram a boca. E no final a catequista falou: é assim que vocês querem receber o sacramento? É assim que vocês querem crescer na fé? Que não sei o quê? Deu logo uma chanchada. Não vê o que aconteceu com o colega de vocês, né? Aconteceu isso, isso e isso. Ali foi castigo de Deus. E aí, assim, eu já fiquei, meu Deus, o que eu vou falar aqui? Porque eu vou falar sobre o amor de Deus e agora a mulher falou que Deus matou, enfim. Né? E aí eu percebi que, poxa, nada mudou, né? Nada mudou. Aquilo que eu falava no começo, não basta só boa vontade, a gente precisa também ter um conhecimento, né? E aí, depois daquilo, eu fiquei com esse questionamento, né? E aí, quando eu fui para teologia em 2018, terminei a filosofia, em 2018 fui para teologia, a primeira disciplina do primeiro semestre de 2018 era catequética. E eu nem sabia que existia disciplina de catequese, né? Então, e aí, ali eu me deparei com a outra realidade da catequese que eu não conhecia e também com uma quantidade assim gigantesca de documentos sobre a catequese de formação para catequista que eu também não sabia. E aí, a partir dali, eu comecei a me aprofundar e no meio do ano de 2018 eu participei de uma semana catequética e aí o palestrante, no primeiro slide dele, tinha assim, onde pensar a catequese hoje? E aí eu anotei ele, pensar catequese, e fui fazendo vários rascunhos a partir dali, né? E no final das partilhas, as catequistas falavam: olha, padre, não tem quem acompanhe os catequistas, não tem quem possa dar boas formações para os catequistas. E eu já amava fazer aquilo, né? E aí, fazendo esses rascunhos e me questionando, eu tinha criado um grupo no WhatsApp com as pessoas da minha comunidade de origem, lá do Maranhão, né? E lá eu dava formação para essas pessoas em áudio, fazia texto, resumia documentos, e enfim. E aí tinha começado a fazer isso. Depois, no dia 21 de setembro de 2018, eu criei a página, já tinha um grupo, né, com esses 2018 com esse pessoal. Eu criei a página Pensar Catequese no Instagram, né, e comecei a fazer postagem de alguns conteúdos não tão direcionados como hoje. E aí, depois, eu gerei o link do grupo do WhatsApp da comunidade e joguei nas redes sociais. Em questão de horas, bateu 257 membros no grupo do WhatsApp, aí criei outro e aí encheu, e aí eu falei, opa, vou criar então um canal no Telegram. Criei o canal e fui mandando aulas lá em áudio, enfim. E aí as coisas foram crescendo, foram se desenvolvendo. Então, o Pensar Catequese ele surgiu com essa resposta de ajudar os catequistas, né? Ajudar na formação dos catequistas. Hoje o grupo, o público, não é só catequista, né? Mas há pessoas de diferentes católicos, de modo geral, né? Que querem se aprofundar na fé, que querem conhecer a Igreja Católica com maior profundidade. Porque os documentos da Igreja falam que a catequese é permanente e, de fato, é permanente o nosso conhecimento sobre a fé. Não tem como esgotar, não. Não tem como esgotar. A catequese ela não vai durar só naquele período que eu vou fazer a catequese e receber o sacramento. Ela é permanente. Agora nós vamos para a questão da família. Certo. E aí, acompanhando esses catequistas, essas catequistas, em todos os cursos que eu falava, que eu fazia, elas falavam o seguinte: que os pais não participam da missa. Que os pais não participam da catequese. Que a criança não está indo para a missa. Que os pais não estão dando testemunho em casa. Então, era sempre pontuava apenas isso, né? Era só essas questões. E, a partir disso, eu comecei a desenvolver o meu TCC, que antes de publicar o livro, ele era TCC. E aí eu fui pensando, não, a gente precisa ir para um outro ponto desse questionamento. A gente tem que fazer uma pergunta e tentar responder isso, né? Por que esses pais
não estão correspondendo à evangelização dos próprios filhos? Por que esses pais não estão participando da Santa Missa? Por que esses pais não estão se envolvendo na catequese dos seus filhos? Por que esses pais não estão inseridos nas pastorais, nos movimentos? E aí, a partir disso, eu fui fazendo rascunhos e fui pensando, os pais não estão correspondendo à fé dos filhos porque eles não foram catequizados. Aquele ponto inicial, né? Não basta só boa vontade, eu preciso conhecer a fé. Então, se eles não foram iniciados na fé, o que eles vão oferecer para os filhos? Desde muito cedo, eles entenderam que quem é responsável pela catequese é o catequista ou a catequista. Eles não escutaram que os pais são os primeiros catequistas dos filhos. Eles não escutaram que a igreja, a casa, o meu lar, precisa ser uma verdadeira igreja doméstica. E aí o nosso livro, eu falo nosso livro porque teve a ajuda de tanta gente, acho que tanta gente abriu o coração para mim, né, sobre as dificuldades, que o livro é nosso, não é meu. Mas você fez né? pesquisa de Isso. campo mesmo. Basicamente Olha isso. só, né? cara. E aí o que acontece? Né? E o meu TCC, o TCC da especialização em aconselhamento e psicologia pastoral, eu fiz com gestantes, né, que já tinham, da Casa Provida, que já tinham abortado 1, 2, 3, enfim, várias vezes. Olha né? só, mano. Então, o meu TCC ele foi desenvolvido a partir disso. Né? Tentei trabalhar uma evangelização com essas pessoas. E também puxei para a área da catequese depois para o nosso livro. Interessante. E aí, diante de todas essas indagações dos catequistas, eu falei, nós temos que pensar, então, não diretamente com os pais, ou ter um pensamento voltado diretamente para os pais. O nosso pensamento precisa ser voltado para os agentes pastorais. Estes precisam dar uma verdadeira catequese, né, para as crianças. Só que aí eu fiz uma outra pergunta, então. Quando que nós devemos pensar a catequese? Em que momento? É só quando a criança tem seus 7, 8, 9 anos? Ou antes disso? O que a gente precisa fazer? E aí o nosso livro ele vai se desenvolvendo já no finalzinho. Né? Primeiro ponto, eu trabalhei a questão de formar os agentes pastorais para a compreensão da ação litúrgica, o que é a liturgia na vida do católico, o que é a Santa Missa, qual a sua importância para a vida do povo católico, por que a gente entende que a liturgia é o centro da vida cristã, a Eucaristia, enfim, a importância da comunidade. E aí nós fomos para outro ponto, que era a seguinte: identificar a estrutura dessas famílias que nós estamos acompanhando ou vamos encontrar no processo de evangelização. Porque não dá hoje para a gente achar os pais dos catequizandos são católicos que participam, os catequizandos moram com pai e mãe. Existem realidades Realidades diversas e muito diferentes. particular, né? Tem catequizandos que hoje moram com 2 mulheres. E aí como que o catequista vai acompanhar esses casos? Sem perder a fidelidade à mensagem da igreja? Como que você vai corresponder isso? Então, essas situações tão complexas que geravam um certo desconforto nos catequistas, nós começamos a trabalhar isso. Então, primeira coisa, vamos identificar a estrutura familiar desses catequizandos. São católicos? Não são? Ou são católicos de IBGE, que a gente chama, né? Os católicos que não conhecem a fé. Dentro dessa família, tem pessoas que de outra denominação religiosa ou não são de nenhuma religião. Essa criança mora com o pai e mãe, é adotado, mora com a avó, quem que levou para fazer a inscrição da catequese? Todas essas informações elas são importantes, porque a partir daí eu vou conseguir direcionar uma evangelização, uma catequese, que também pense na família dos nossos catequizandos. Aí depois nós vamos para um outro ponto, que era a dimensão da afetividade dentro do ambiente familiar. Os pais precisam entender que a presença deles na vida dos filhos é de suma importância. A afetividade, olha só, cara. Afetividade. Os pais precisam corresponder a estes pontos, porque se eu não sou uma pessoa afetivamente bem desenvolvido, eu não vou ter capacidade de dialogar com você, eu não vou ter capacidade de escutar um não, um pensamento contrário, porque eu não cresci nesse espaço que gera esse amadurecimento psicológico da pessoa. E aí trabalhei esses pontos para os pais. Não só educar na fé, mas também educar na afetividade, no amor, na fraternidade, etc. É uma educação integral. Aí depois nós vamos responder às questões sobre quando que começa a catequese, onde, quando e como. Né? E aí nós fizemos o seguinte: pensando em corresponder a esses novos desafios, a gente precisa pensar na catequese que começa desde o matrimônio. O casal que está indo buscar
o sacramento do matrimônio, ele sabe que matrimônio é vocação, ele sabe das responsabilidades conjugais, ele sabe da união que é o matrimônio com Cristo e a igreja. E pior que você ensinar isso num curso de noivos, a pessoa não tá focada nisso. A pessoa não quer aprender. Ela quer receber o sacramento. Vai ter que ficar 2 dias lá no curso de novela, fica. Eu comentava que, assim, às vezes a gente vê uma pessoa que entra num processo de nulidade matrimonial. Fala assim, isso era um negócio que talvez deveria ser talvez desnecessário para se tivesse sido bem acompanhado antes por alguém, né? Só que a gente sabe que tem realidade de lugares que não consegue dar essa estrutura. O padre também não consegue. Tem uma conversa de meia hora com a pessoa ali e o negócio acontece, abre toda uma lacuna e essa família acaba ficando meio que desestruturada, né? No decorrer do percurso. Se a catequese for bem feita, a possibilidade de existir uma nulidade matrimonial, ela vai ser extinta. Porque você vai casar muito consciente do que você está fazendo. Exato. Né? Vai diminuir muito, assim. Casou, vai ter que... Sabe Até que a morte separe. daquilo, né? Se for pra separar, tem que matar a pessoa. Exatamente. Exatamente. E eles não estão preparados para isso, né? As nossas comunidades, de modo geral, claro que no Brasil existem paróquias que já pensam nessa catequese, que possa compreender a vocação matrimonial, que possa corresponder às responsabilidades conjugais, a importância também de educar os filhos, etc, etc. Então, se não tem essa compreensão, as pessoas casam e querem aí, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, buscar a nulidade matrimonial porque não aprendeu isso, né? Não aprendeu sobre aquele sacramento, não foi acompanhado. Então, o nosso primeiro ponto foi justamente isso. Olha, a gente precisa pensar em uma catequese que possa corresponder de fato à vocação matrimonial, a abertura à vida, né? A participação na comunidade. O teu lar precisa ser igreja. Só que assim, eu vejo que é difícil até em termos estruturais, né? Porque assim, como é que você vai ter pessoas gabaritadas para atender a demanda que é própria de cada paróquia, formar na base nesse sentido, entendeu? A gente vê que essa consciência, sei lá, da profundidade que é o matrimônio, que é um sacramento, né? É um sinal visível de uma graça invisível. A gente está manifestando aquilo que está para além do tempo, no tempo. Isso tudo é muito difícil ter presente no consciente coletivo de uma paróquia, que sei lá, que passa 1000 pessoas todo domingo ali, né? Eu vejo até assim, é claro, o padre é o catequista por excelência e deve sempre estar ressaltando essa consciência no povo que frequenta a sua paróquia. Só que assim, é um padre só, né, para muita gente. Então eu vejo assim, como fazer isso pensando em termos estruturais, né? A função do catequista, você vê que é muito importante. Não é, velho. Não é Dentro só para da cumprir a paróquia. tabela, né? Ter alguém. E eu falando até a respeito da lacuna que abre aí, as possibilidades da nulidade matrimonial. Louvado seja Deus quando alguém procura, porque ainda tem a consciência aqueles que não, casou, mas Chutar não tem o nada a balde, ver, né? né? Então, assim, já Uma já pergunta outro que eu queria fazer, senão vou acabar esquecendo. Por que na pesquisa você deu um enfoque nas mulheres que cometeram aborto? Teve algum motivo assim específico? Bom, é porque é o seguinte, né? Quando a minha pesquisa, eu queria tentar entender, e aí é um próximo ponto, que é a questão da catequese na gestação, que eu também trabalhei isso, né? Junto com a afetividade, né? Geralmente, essas mulheres que cometeram o aborto, né? Elas não tiveram uma boa afetividade, né? Elas não tiveram uma estrutura familiar que pudesse corresponder o crescimento de todos os níveis da vida delas. Então, assim, por não ter crescido num espaço e uma família estruturada que pudesse corresponder a todas essas dimensões afetivas, físicas, psicológicas, essas mulheres não conseguiram também ter uma aceitação no período da gestação. Ou até mesmo cresceram no espaço ali que olharam para o filho como se fosse um peso na vida. Nossa, uma criança é um peso na tua vida, vai ser um atraso para a sua vida. E justamente um outro ponto, a falta de amparo por parte do homem e por parte da família. Então, se a pessoa ela está totalmente desestruturada psicologicamente, ela não vai pensar racionalmente sobre a questão de manter uma gestação. Então, se essa pessoa ela não tem essa capacidade, a única solução que ela encontra é justamente tirando a vida daquela criança inocente. Só que essa falta de racionalidade, ela vai despertar depois que ela comete isso.
Por exemplo, eu fiz alguns momentos de espiritualidade com as gestantes que estavam ali, porque aquelas mulheres que estavam ali é que depois de uma, duas, três, quatro abortos, resolveram não abortar. Elas Olha só, a pessoa estavam... chegar a 4 abortos, cara. Meu Deus do céu, mano. É tenso. E aí eu fiz os momentos de espiritualidade. Nos momentos de espiritualidade, né, eu pedia para todas fecharem os olhos, né? E aí nós íamos fazer alguns trabalhos, como, por exemplo, elas acariciar a barriga, né? Mostrando uma certa afetividade e, ao mesmo tempo, tentar pensar em coisas boas, né? E tentar colocar sentimentos de gratidão, de amor pelaquela criança que ela estava gestando. Ok, fizemos todo esse trabalho. Depois nós fomos partilhar essas experiências, né? Como que foi aquele momento de relaxamento e etc e tal. E algumas mulheres estavam tão traumatizadas que elas relataram o seguinte: eu não consigo ficar com os olhos fechados, imaginando a minha criança que está sendo gestada, porque quando eu vou fechar os olhos, eu lembro dos pesadelos que eu tive da criança que eu abortei e enterrei no quintal de casa. Olha só, hein? Eu lembro dos pesadelos que eu tive, a criança chorando, a criança cortada dentro do banheiro, e elas não conseguem, né, ter esse pensamento ao olhar para a gestação dela hoje. Então, olha só, hoje ela percebe o mal que ela fez naquele aborto que ela cometeu. Deixa, então, marcas profundas, né? Marcas profundas. E aí depois a gente fui conversando um pouco mais para tentar entender a raiz daquela situação. Então, nós tínhamos uns momentos ali de grupo para contar um pouco sobre a família. E como que era a tua família? Como que você foi criada? Eu sempre fui rejeitada pela minha mãe. Eu sempre fui rejeitada pelo meu pai. Eu cresci jogada na rua e, às vezes, a única forma de me manter, sobreviver, era me prostituindo, era ajudando a vender drogas e etc e tal. Então, assim, nós vamos percebendo tantas lacunas que essas pessoas têm que levam a essa atitude. E a necessidade que essas pessoas têm de perdão. Então, por isso que eu peguei alguns aspectos deste ponto e joguei para a questão da dimensão afetiva, porque essas pessoas, elas cresceram num ambiente que não era um ambiente de afetividade. Aí você falou assim da necessidade de perdão. Então, talvez se for pegar uma coisa que é comum em todas as mulheres, talvez essa necessidade de se perdoar seria uma das coisas mais evidentes, talvez. Sim, a necessidade de se perdoar. De se perdoar e ter um acompanhamento psicológico, né? E tentar conseguir refazer a vida a partir dali, pensando naquele que ela está gestando. Eu conheci um rapaz que ele entrou pro vício do álcool, né? Se tornou um alcoólatra crônico, assim, num estágio muito profundo. E ele atribui a isso a um aborto que ele foi cúmplice com a esposa dele quando eles eram jovens. Só que no momento do aborto foi tranquilo. Eles abortaram, esconderam que a moça estava grávida e tudo mais. Só que depois teve outra filha e tudo mais. E quando estava no aniversário de 18 anos da filha dele, veio um peso de culpa. Eu matei minha filha. E ficou, matei minha filha. Ele vendo a outra fazer 18 anos, ele falou, matei minha filha, lembrando da outra. Que ele nunca falou, nunca tinha tido remorso, nada. Só que no aniversário de 18 anos da filha, veio o peso de remorso, a ponto dele que nunca bebia. Falou assim, vou beber pra ver se eu esqueço isso, que não sai da cabeça. E se tornou um alcoólatra e foi morar na rua, cara. Por conta da culpa, o peso de culpa que veio 18 anos depois. Quer dizer, né? 18 anos depois que a filha dele nasceu, né? Então, sei lá, 20 anos depois. Para ver as consequências, né? Então, assim, isso traz consequências seríssimas, só que é pouco ou nada anunciado hoje, né, nesse contexto. Por isso que quando eu pego a questão da afetividade e coloco no nosso livro, justamente para as pessoas entenderem qual a responsabilidade ou o quão é necessário os pais ajudarem os seus filhos na dimensão afetiva, a fazer desse espaço, desse lar, um lugar afetuoso, um ambiente saudável, onde eles possam ser mais presentes na vida de seus filhos e esquecerem um pouco essa ideia de tudo tem que dar presente, chorou, dou o celular, eu quero conseguir isso e isso do meu filho, eu vou dar isso. Não, a questão é de ser de fato presente. A criança ela precisa crescer
com a presença do pai e da mãe, ela precisa crescer com os seus limites necessários, aprender a escutar o não, aprender a dividir, aprender a respeitar o outro, porque assim ela vai crescendo de maneira saudável. Só que hoje, nesse contexto, essa terceirização que a gente falava bem no começo, ela acontece, essa terceirização, e o essencial é deixado de lado, né? Que é a presença dos pais. E aí, por isso que eu peguei essa questão da afetividade. Falei, olha, se a gente está trabalhando a questão da estrutura familiar, em um dos pontos do nosso livro, a gente precisa também entender que, dentro desse processo de catequese, eu preciso amparar também a dimensão afetiva. Porque os documentos mais atuais sobre catequese, ele fala de uma iniciação à vida cristã. Para dizer o quê? A pessoa ela precisa ser iniciada não só no que se refere à fé, mas em todas as dimensões. Ela precisa ser um cristão por inteiro. Né? E como que eu vou fazer isso? Como que eu vou desenvolver isso? Correspondendo todas essas lacunas, essas demandas da vida humana. E aí nós vamos para um outro ponto do nosso livro. Já trabalhamos a catequese a partir do matrimônio. Agora nós temos uma outra questão que esse casal, né, que contrai o sacramento do matrimônio está iniciando uma nova vida agora. É muito novo, é muito complexo. Agora eu tenho que dividir todo o meu espaço com uma outra pessoa. Né? Eu tenho que saber lidar com as limitações, as minhas limitações, a limitação do outro, saber dizer não também, né? Às vezes aceitar gostos que não são meus. E aí nós temos um outro ponto que é a pastoral familiar. As famílias católicas precisam ser referência para essas famílias que estão sendo formadas agora. Elas precisam, olha, nossa, eu estou passando por essa dificuldade, mas tem essa pastoral aqui que está me ajudando a superar as crises matrimoniais que vão acontecer, né? Está conseguindo me ajudar a ter abertura à vida, que foi aquilo que eu prometi diante de Deus. Está me ajudando a crescer na fé. Então, famílias católicas que possam ajudar esse casal que contraiu o matrimônio, que está começando agora. E aí depois nós vamos para um outro momento, que é a catequese batismal. Chegou o primeiro filho, a primeira filha, e agora essa família está lidando com uma outra realidade, que não é só a realidade que diz respeito aos dois, a conjugal, mas agora tem a educação de um terceiro, que é o filho. Como que essa catequese, então, vai ajudar os pais a corresponderem à educação da fé dessa criança? Pegando aquele ponto lá que eu falei, da afetividade, né, do amor, desde o período da gestação, porque, querendo ou não, o ambiente familiar ele pode contribuir ou prejudicar na gestação. Então, como que a catequese pode corresponder a essa dimensão? Um outro ponto, dentro dessa catequese batismal, é a educação da fé dos padrinhos. Os padrinhos também precisam ajudar, porque ele querendo ou não, de alguma forma... Uma missão chamada. É uma missão, são pais espirituais, digamos assim, daquela criança. Ele precisa corresponder também, ele precisa ser testemunho de fé. Então, dentro da catequese batismal, nós temos essas 4 pessoas, né? O pai, a mãe e os padrinhos, que precisam ajudar. E aí nós vamos ter, mais uma vez, depois dessa catequese batismo, acompanhamento da pastoral familiar. Porque quando essa criança chegar na catequese, né, que vai buscar receber o sacramento, ela já fez todo um percurso e o essencial da vida cristã ela já aprendeu dentro do ambiente familiar. Então nós não vamos ter mais essa lacuna que nós temos hoje. Na prática, isso aconteceria de que forma? Por exemplo, para mim educar essa pessoa lá desde antes dela casar. Para começar de agora, vamos supor, não existe uma estrutura que pensa a catequese em todos esses âmbitos. Na prática, como isso aconteceria? Assim, nessa pesquisa dele, que foi ao encontro com a gestante ali, que já não tem coragem nem de prosseguir a vida, com o pensamento que ela tinha, né? Mas isso aí que você deu para ela foi uma possibilidade no recomeço, né? Porque tem que ter uma frente de missão para poder pegar esse pessoal. Essas pastorais, né? Que tem que ter um trabalho muito grande para atender a tudo. Exato. A cada fase, né? Dentro desse contexto, nós vamos para aquilo que a gente falava no começo. A gente, às vezes, cobra muito essa resposta do padre. Né? Então, como que a gente pode corresponder a essa realidade? Começa pelas bases. As coordenações das pastorais e movimentos precisam ser os primeiros a serem formados. Para ajudar a auxiliar nessas dimensões da evangelização, não vou mais recorrer diretamente ao padre. Embora, sim, eu vá recorrer a ele em vários momentos. Mas eu preciso ter aí um ponto de apoio. Quem são os primeiros? A coordenação. As coordenações pastorais precisam estar formadas
para essa nova realidade. Isso é real, o que acontece no nosso meio, não dá mais para a gente continuar fazendo da mesma forma. Outro ponto, as pastorais, de modo geral, precisam ser formadas para isso. Quais são as pastorais que têm o maior caráter de formação, de catequese? Pastoral matrimonial, porque precisa fazer catequese, que a gente chama de curso de noivos, né? Pastoral familiar, porque tem um contato maior com as famílias, precisa dar uma formação para corresponder a essa realidade. Aí nós temos a pastoral, o missal do batismo, que também precisa corresponder a essas demandas. Então, nós começamos do micro ao macro. Coordenação, as lideranças, depois a pastoral. E aí, essas pessoas elas precisam, de fato, se unirem e buscarem, né? Olha, quais são os temas essenciais que a gente precisa corresponder hoje? O que tem acontecido hoje no que se refere às novas uniões, né? Ah, casou hoje, amanhã está buscando nulidade matrimonial. Mas por que está acontecendo isso? O que a gente pode corresponder? De que forma? Ah, dessa forma. Agora, pastoral familiar, né? Quais são os assuntos essenciais que a gente precisa trabalhar para esse novo casal que contraiu o matrimônio, que vai passar pelas suas crises? Olha, quando eu contraí o matrimônio, eu tive crises assim, assim, assim. Opa, que é um assunto que a gente pode trabalhar. À luz de qual documento da igreja? Opa, o catecismo da igreja fala sobre isso. A carta do São João Paulo II, Familiares Consórcio, fala sobre este aspecto. Opa, Amores Letícia fala sobre esse assunto. Opa, o diretório da Pastoral Familiar fala sobre este assunto. Opa, nós já temos aí uma referência. Então, nós temos as nossas referências, que são aquilo que a igreja nos ensina. Então, preparei a Pastoral Familiar, agora a equipe do batismo. Quais são os assuntos essenciais que eu preciso falar sobre o sacramento do batismo? Opa, a união com Cristo à igreja. Sou filho de Deus, eu recebi o sacramento do batismo. Agora não sou mais um cristão isolado, faço parte de uma comunidade eclesial. E quais são as obrigações do batizado, né? Aquele que foi batizado? Participar ativamente da comunidade, da ação litúrgica, de participar das pastorais e movimentos. Quais são os assuntos que a gente precisa trabalhar? Esse. Aí qual é a missão do padrinho, então? Porque a gente só fala sobre o sacramento. A missão dele, auxiliar na educação da fé. O que esse padrinho precisa saber sobre a fé e essa madrinha? Este assunto. Então, assim, nós precisamos sair daquele amadorismo, que muitas vezes acontece, e ir para uma dimensão mais profunda. A gente tem que ser mais categórico, a gente precisa pensar um pouco mais sobre os desafios. A gente tem que sair das quatro paredes e começar a olhar para a realidade que nós estamos inseridos. Acho que tem muitas vezes aquelas frases batidas já, né? Eu vejo os padrinhos falando assim, se os pais morrerem, a responsabilidade de cuidar é dos padrinhos. Mas quando estão vivos, você também tem que estar presente ali. Exato. Auxiliando, né? As pessoas que pensa na necessidade material, né? Material, só aquela tragédia, né? Mas não, no dia a dia tem essa necessidade, né? Eu acho que a maior dificuldade é formar para isso, né? E eu vejo também, assim, a questão de você... O padre Douglas falou isso uma vez, que eu achei muito interessante. Ele falou assim, às vezes a gente se preocupa tanto em termos de evangelização de pagãos, no sentido querigmático, tipo assim, vamos fazer mais um retiro querigmático para pegar a galera que tá no mundo. Só que ele falou assim, tá cheio de pagão dentro da igreja. E a gente tem as informações desses pagãos tudo. Então, por exemplo, você tem lá ficha de batismo. Tem que pegar telefone. Tem que pegar telefone, tem que pegar tudo endereço. Se tiver uma pastoral, seja lá ela qual for, que fala assim, vamos pegar a ficha desse povo todo aqui agora. Vamos na casa. Você não for lá na igreja pedir batizado pro seu filho? Você não for, cadê? Tá indo pra missa? Deixa eu ver. Vamos na sua casa. Ir pra campo. Você é pra campo. Porque assim, começar a tentar evangelizar, os pagãos estão dentro da igreja. Depois a gente resolve o problema que tá fora. Ele fala, pode pegar toda a informação e põe na gaveta. Pra quê? Pra que esse monte de informação, né? Então a gente tem um recurso que vai nos ajudar a ir de encontro à necessidade das pessoas, né? Exatamente. E assim, eu percebo o seguinte, as pessoas estão carentes de referências. Nós temos uma referência, que é Cristo e a sua igreja. Mas precisamos também de referências de pessoas que possam nos ajudar a instruir na fé, né? Eu costumo dizer, quando eu vejo algumas perguntas assim, nada a ver nas caixinhas do Pensar Catequese, eu respiro fundo e falo assim, o óbvio também precisa ser dito, porque a minha maturidade não é a maturidade do outro. E aí dou uma respirada e vou lá e respondo. Então, assim, o que acontece? A gente precisa formar os que estão dentro, né? Esses dias eu estava dando uma aula, formação, na verdade, presencial, e eu falei assim, nós falamos muito de igreja em saída e estamos corretíssimos em falar sobre isso e é necessário.
Só que nós estamos esquecendo de formar os que estão dentro. Eu estou inserido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pastorais, como já vi pessoas. Não quer dizer que eu sou alguém que conhece de fato a fé. Às vezes eu estou apenas fazendo sem conhecer a minha fé. Então, assim, nós vamos... E às vezes até por isso que a pessoa se envolve em tanta pastoral. Você, eu não entendo muito não, mas tô aqui pra ajudar. Estou aqui para ajudar. E é bom, né? Também É é. boa vontade, né? Tem É, seus boa vontade. pontos positivos, Se né? dispõe, né? Só que, assim, ao mesmo tempo que a gente pensa numa igreja em saída, a nossa ideia é o quê? Nós vamos sair para evangelizar. Uhum. E nessa evangelização a gente espera voltar com mais pessoas. Só que essas pessoas voltam com a gente, vai para a comunidade, elas precisam encontrar ali um lugar de crescimento da fé. E aqueles que saíram para a evangelização capazes de ajudar o outro no crescimento, no conhecimento da fé, porque hoje as pessoas também necessitam de um conhecimento intelectual. Uhum. Papa Bento XVI, no documento de Aparecida, ele vai falar no processo formativo dos agentes, primeiro ponto, a dimensão comunitária, precisa pensar, a dimensão espiritual, mas a dimensão intelectual não pode ser descartada. De Pessoal- forma, hoje em dia, ainda mais, né? Com Ainda informação de mais. todo lado, do jeito que querem. Ainda mais. Porque as pessoas precisam conhecer com profundidade aquilo. Porque se alguém chega lá, faz algum questionamento, eu vou saber instruir. Não é bem isso. Quer dizer isso. Eu passei uma experiência legal, assim. Na paróquia lá teve um tempo que a pastoral do Batismo precisava de pessoas para dar Era. formação, você lembra? A gente sempre ia. Daí eu fui dar uma formação e quando eu me coloquei lá na frente, tinha uma mulher que tinha sido minha catequista de Crisma. E ela com filho, e bem formada, ela dava uma boa catequese. Ela não era a minha efetiva catequista, mas a minha turma sempre se juntava com a dela. Mas eu achei tão interessante, porque ela é muito ativa na paróquia. Se ela tivesse falado pro padre assim, padre, eu não preciso fazer isso, ele ia liberar, com certeza. Que era uma pessoa que estava muito apta para dar formação, mais que eu ainda. Mas ela lá com o filho, com tudo, foi, se colocou, se sentou no banco. Humildade, Enquanto né? outras pessoas que iam para lá, já ia assim, olhando pro relógio, preocupado com outro evento que ia ter. E ela com um monte de criança se colocou lá para escutar e depois veio conversar comigo. Foi até a Vanessa. Abraço, Vanessa. Abraço, Vanessa. Porque assim, eu vi o empenho dela ali e me tocou bastante, sabe? De ter uma pessoa que se sente. Depois ela veio conversar comigo sobre a formação. Colocar pontos, eu de fato estava prestando atenção. Uma pessoa que já era preparada para aquilo, né? E se eu tivesse falado besteira, ele ia puxar minha orelha também. E achei Mas a que é interessante. humildade, A humildade, de isso. saber que você não sabe tudo dá a você a possibilidade de saber mais. Né? Exato. Porque não é feio você falar assim, não sei disso. Né? Agora, tranquilo, algo que você faz para absorver mais. Porque assim, como você falou, tem coisa que a gente fala assim, é óbvio precisa ser dito. E eu imagino que tem perguntas que são mais recorrentes nas caixinhas e tudo mais. Só que quando você vê, sei lá, o Giciando explicando alguma coisa que eu já vi de outra pessoa, sempre vou pegar alguma coisa diferente. Ou né? ninguém nunca tinha me falado desse modo. Dessa forma, entendeu? Dessa forma que eu Exato. compreendo. Uma coisa que eu acho muito engraçado, você falando disso, né? Como se faz necessário hoje ter essa compreensão, até mesmo para o católico. Eu estava assistindo um podcast do Vilela, né? Aham. Tem levado muitas pessoas e ele levou um padre, exorcista, da Igreja Católica Brasileira. Só que isso em nenhum momento foi falado lá. Que não tinha uma ligação direta com a Igreja de Roma, né? Muita gente botou no Mas meu assim, balaio, nos né? Já comentários, imagino. nos comentários, nossa, que maravilha, não sabia que tinha isso na Igreja Católica e tudo. E destoava muito do que era uma visão exorcista de um padre católico da Aham. igreja. Destoava muito, muito assim. Só que assim, em nenhum momento o padre pegou e falou, não tenho comunhão com essa. Simples, deixava entender que tinha e ele ia levando, Ele entendeu? Eu falo assim, aproveitava. o tanto de pessoas que estão escutando ali, inclusive católicos, que estão elogiando tal coisa, mas está destoando da nossa fé. Exato. Então, quanto se faz presente mais ainda a catequese para que tenham um olhar atento para tudo isso, né? E aí é a necessidade de um discernimento, né? Eu também recebo, às vezes, muitos vídeos de um cara, não vou falar o nome dele aqui não, para não cancelar a live, que ele se veste de padre, né? Igreja fictícia e tal. E a quantidade de católicos, assim, desesperados, porque, nossa, mas não sei o quê, como é que o padre vai falar isso? Eu falei, gente, olha na página inicial dele, padre da igreja fictícia. Não é um padre católico, não vamos dar moral para isso. E aí a necessidade desse discernimento, né? Muitas vezes acontece vários assim absurdos e as pessoas acabam compartilhando. Sim, porque ganha acham mais que- visibilidade o negócio. Então, assim, essa necessidade de ter uma compreensão da fé. Né? Porque se eu compreendo a fé, poxa, essa doutrina aqui não é católica, esse padre
não é católico. Então, isso é necessário porque a quantidade de gente que às vezes fica se disfarçando de padre, de freira, e enfim. Por isso que o católico precisa conhecer a Precisa. fé. E outra, as pessoas não deixam claro isso, né? Não deixam, né? Tá vendo? Porque Tá ganhar enganando, quer ganhar Ibope. Ibope, Uhum. que é algo desonesto que eu vejo, né? Da parte da pessoa. Ô, Giciandro, agora olhando pro seu apostolado na internet, ali no Instagram, né? Que foi por onde a gente te conheceu, inclusive. Imagino que você recebe muitas perguntas. Eu queria saber, assim, quais são as perguntas mais recorrentes. Acho que sempre tem um tema que vem muito à tona. Às vezes você faz igual abrir a caixinha de perguntas. Daí já imaginei, essa eu sei que vai vir. Sempre tem uns que sempre vêm, assim. A gente teve a oportunidade recentemente de estar no congresso lá da Gerados pela Imaculada. Aí me colocaram na fogueira lá, pedi pro pessoal fazer umas perguntas lá no palco, jogar as perguntas pra gente responder ali no ao vivo. E eu vi que tinha perguntas que vinham muito recorrentes da mesma ali, entendeu? Então eu vi que tem coisa que se repete, ainda que você fale pouco. Eu queria que você falasse para nós quais são essas perguntas mais recorrentes, assim, e como que é o processo para você responder isso. Sei que tem coisa que já está aqui, você já vai, tem um tempo de pesquisa também, né? Mas antes de você responder isso, eu queria aproveitar, né, aqui para fazer o merchan, né? Porque a gente não esquece. Não esquece da pergunta, hein? Não esquece da pergunta. Eu queria só lembrar a galera. Isso também é uma estratégia. Faz a pergunta, É. depois do mexão vem a resposta, pra segurar. Aproveita e vou pensando aqui, né? Pensa aí. A gente tá em época de Natal e a gente tá com uma promoção lá na Sanctório. O negócio é o seguinte. Talvez nesse episódio já tenha passado o Natal, mas ainda tá na... Mas tá na época ali, ano novo e tudo mais. E tem uma promoção de final de ano aí, começo de ano, que é o seguinte. Quem presentear um amigo ou um inimigo com um produto da Sanctório, ganha um presente da Sanctório, tá? Então, se você for presentear, presenteie com algo que santifica, que edifica a vida das pessoas. Então, dê um Sanctório que é muito mais que um texto, né? Olha, beira a heresia esse negócio que eu tô falando. Tá me devendo, hein, Felipe? Então, presenteie com o Sanctório, é um texto imponente, né? Uma arma de fato. E colocando o cupom de desconto do Nobarco, Nobarco10, você tem 10% de desconto em todos os produtos da loja. Tem novidade lá, tem texto novo, um mais lindo que o outro. Então, faça isso, né? Se for presentear, presenteie com o Sanctório, você vai ganhar presente também e vai ajudar o Nobarco continuar navegando. Eu evangelizo não só com sacramental, né? Mas também com a beleza. É Isso claro, também o belo eleva e o Sanctório é um negócio cabuloso. De fato, é imponente. Tá, então vamos lá, voltando pra pergunta aqui. Exatamente, né? Já corre lá no site, né? Dá até pausa aqui na Dá, pô, pode dar. e clica. vai e ajuda o apostolado. E isso só acontece se vocês ajudarem. Então, Aleluia. toda evangelização ela precisa da ajuda de vocês, né? Nós temos aqui um estúdio montado que não caiu do céu. Não, de jeito nenhum. Pronto, né? Requer aí custos e é graças à ajuda de vocês que o projeto ele vai continuar. Aí nós nem estamos pedindo dinheiro, né? Exato. É pra você comprar um presente de alguém ou pra você, entendeu? É só Faz- isso, é só fazer faz isso. um Pix no QR Code que vai aparecer aqui na É isso. Ai, brincadeira. Bom, agora, eu acho que depois o público ele mudou um pouco dos últimos tempos para cá. Geralmente as pessoas fazem muitas perguntas sobre o que é pecado e o que não é pecado. Né? Porque as pessoas elas esperam que a igreja possa disponibilizar uma lista de pecados mortais e veniais. Ela quer saber, posso fazer ou não posso? Parece que a pessoa quer viver a vida cristã assim, eu vou até aqui, até a beirinha, né? Vou até o limite do pecado, até o limite da moral. Brincar no Exato. precipício. Aí depois eu vou. E geralmente é isso. Olha, eu participei da missa no sábado. É pecado? Olha, deixa eu ver outra coisa. Eu vesti isso, isso e isso. Eu tô em pecado? Eu menti sobre a nota da minha prova. É pecado? Olha só. Eu menti pro meu pai sobre não sei o quê. É pecado? Então, assim, as pessoas, elas esperam que alguém possa meio que ser um pedagogo ali para conduzir ela todas as questões. Então, a maioria das perguntas é sobre ser pecado ou não ser pecado. E diante disso, eu já fiz um vídeo sobre a questão do que é pecado e o que não é pecado. Pecado mortal e venial. A igreja ela não tem uma lista de pecados mortais e veniais. Então, Gessiandro, como que eu vou saber o que é um pecado mortal ou venial?
A partir do momento que eu me aprofundo na fé católica, conheço os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, conheço aí os evangelhos, etc e tal, eu vou entender que as minhas ações elas são coerentes ou não são coerentes Com o todo da fé. com o todo da fé, né? A minha consciência e aí a necessidade hoje de nós formarmos o nosso imaginário, a nossa consciência. Por que a gente não consegue identificar o que é pecado e o que não é pecado? Roubar alguma coisa é pecado, né? Mas é o quê? O que é a coisa, né? Qual o valor dessa coisa? Vai interferir na vida da outra pessoa? Sei lá, vamos supor, o cara tá com os gurizinhos dele passando fome dentro de casa. Ele vai lá e rouba um saco de pão puma no mercado. E aí? Foi contra um dos 10 mandamentos. Foi certo? contra um dos 10 mandamentos. Pecou mortalmente? Tá na vala? Aí nós temos algumas questões. A primeira questão de ser um pecado mortal e a outra questão que acaba não pesando tanto assim, a necessidade. Né? Então acaba sendo um agravante? É um agravante, sim. É um agravante, é um pecado mortal. Mas se formos colocar a pessoa que roubou um saco de pão ou a pessoa que cometeu um assassinato, né? Qual o maior peso? Tirou a vida da outra pessoa. Exato. Então, Vamos pegar assim, por exemplo, no âmbito do roubo mesmo. vamos me matar agora aqui Não. com tanta pergunta. Vamos botar pra mulher agora, beba água. Roubar uma senhora. Assim, ó, eu roubei o pão puma pra dar pros meus filhos que estavam com fome. Eu tinha roubou 50 conto pra curtir. O ato foi o mesmo. O ato foi o mesmo. E aí? Mas a intenção foram diferentes. Então, esse roubo, sim, o pecado é mortal e o agravante dele é maior ainda. Né? Então, Uma futilidade, o motivo, a motivação. Exato. E aí que entra a moral cristã nessa história. Então, a igreja não tem uma lista de pecados. Mas eu preciso me aprofundar, porque eu me aprofundando, eu sei o que é pecado e o que não é pecado. E aquilo que até mesmo é um pecado venial, eu consigo reverter aquela situação. Por exemplo, hoje eu estava respondendo uma pergunta a uma pessoa que falou assim, eu menti pro meu pai. Né? É pecado mortal? Depende. Qual foi essa mentira? Mas independente de ser pecado mortal ou não, você precisa reconhecer o seu erro e pedir desculpas. Se for pecado mortal, você precisa recorrer ao sacramento da confissão. Então, estes aspectos que são necessários. E aí a melhor coisa que você faz é o quê? Construir o teu imaginário a partir daquilo que é próprio da fé. Se você não faz isso. Aí um outro aspecto que também tem bastante pergunta é de liturgia. Eu não sou expert em liturgia, né? Eu conheço o básico do básico, né? Tenho me aprofundado, inclusive, porque eu entendo que eu não conheço muita coisa, então é uma área que eu preciso me aprofundar. Então, geralmente, o pessoal pergunta sempre, pode bater palma na missa? Essa aí é a clássica, e aí? Tudo que é pergunta. Pode bater palma na missa? Né? E eu coloco assim, qual a necessidade de bater palma? Então nós te perguntaremos agora, você vai poder responder para quem tá aqui querendo saber disso. Gessiano, pode bater palma na missa? Treta, vai começar a treta. Essa aqui foi pra internet. Vamos Aí. Bora lá. Primeira coisa que nós precisamos entender sobre pode ou não pode bater palma na missa é entender a dignidade da ação litúrgica. Né? Volta aquele ponto da questão da consciência cristã, né? Do imaginário, enfim. Se eu tenho consciência de que eu estou no espaço sagrado, um ambiente sagrado, que é a ação litúrgica, e que não tem nada previsto no rito sobre bater palmas, qual a necessidade? Gessiandro, mais a questão de enculturação. Então vamos pensar então a partir da enculturação, né? Eu sou do Maranhão. Né? Vamos então na missa lá no estado do Maranhão colocar um forrozinho para ser enculturado. Eu tô lá na região, sei lá, de Goiás. Vamos colocar um estilo sertanejo na missa para poder fazer a enculturação. Eu tô na região de São Paulo, em umas regiões que escuta bastante funk. Eu vou colocar uma música litúrgica em ritmo de funk? Não. A enculturação que os documentos da igreja nos falam é justamente a questão da língua vernácula, a questão de ter algo que possa levar à compreensão do povo de Deus. Só o que acontece é o seguinte, né? Existe uma má interpretação sobre os documentos. Né? Por exemplo, vamos pegar agora a questão da liturgia, o canto gregoriano. Né? O documento Sacrosanto Concílio, ele dá preferência ao canto gregoriano. É o canto oficial da igreja. Aí, em casos específicos, você pode cantar música na língua vernácula, enfim, mas que a letra continue seguindo as normas da igreja. E qual a compreensão que a gente tem, que muitos lugares têm?
é que a música ela precisa ser mais próxima do povão. Ser envolvente. Que não é assim. É ser envolvente. E aí o que eu digo, falta o quê? É catequese. Então, aí, É, só que, tem até a questão acho do- que A catequese. essa questão da, Volta pra da, catequese da, de novo. da- instrumental, né? Entra tudo. E eu falando assim, até da palma, acho que a pergunta ela já tá viciada, né? Porque assim, pode ou não pode bater palma na missa? Na verdade, o pode ou não pode nem cabe na pergunta. Porque, em termos de pode ou não pode, tipo assim, pode, não vai matar ninguém, né? Bater a palma. Mas acho que a pergunta tá viciada, não é Tá se pode ou não viciada. pode. Era deve ou não deve? Né? Sei lá, talvez. seja. Cabe, Cabe. ou faz não sentido. Cabe. Faz sentido. entendeu? Acho que é mais isso, assim, dentro do contexto litúrgico, né? A questão é que nós estamos inseridos em uma realidade, a realidade do espetáculo, na sociedade do espetáculo ou do barulho, enfim, cada um entende de uma forma, que nós buscamos todas as formas necessárias para reter a atenção das pessoas. O pessoal, a missa ela só é legal se tiver envolvendo as pessoas nas palmas, nas dancinhas, enfim, aí vai ser legal. Senão a pessoa não acha legal porque não é envolvente, é parada demais. Então, tudo nós vamos criando questões ou acrescentando elementos para reter a atenção das pessoas. Mas aquela atenção ela só dura naquele momento. Uhum. É como se fosse uma festa, uma balada, que aquela emoção só dura aquele momento na balada. E a missa não é isso. Até a questão de você pegar e falar assim, e se explicarmos bem, tiver uma catequese bem feita, É, porque o a ponto aí... pessoa vai chegar lá, né? É que Exato. se falta compreensão, aí eu preciso resolver esse problema. Ou eu educo para que você já tenha compreensão, ou eu invento alguma coisa para suprir a falta de Porque compreensão. aí a pessoa já não achar mais necessário fazer a pergunta se pode ou não bater palma. A pessoa que foi catequizada, ela não vai achar mais necessário Não falar, vai. entendi, né? Ela vai entender que cada gesto, cada posição na Santa Missa tem um sentido espiritual muito forte, muito bonito. E quando a gente entende todos esses pontos, não existe necessidade de criar, inventar uma paraliturgia ou elementos que não vão acrescentar em nada. Mas aí nós vamos percebendo que a crise na liturgia também é uma crise de fé. Também é uma crise de fé. Um outro ponto que o cardeal Sará, nem sei falar o nome do cardeal, Mas mas sabemos quem é. sabemos quem é, né, Sabemos gente? quem é. Não vamos me corrigir aí, não, vamos fuzilar. Ele fala da questão do silêncio, por exemplo, pegando um pouco dessa questão daí das palmas, já entrando para o silêncio. Ele fala ainda há espaço para o silêncio na Santa Missa, justamente porque as pessoas não estão aprendendo a silenciar. Qual a graça, né? Eu já bati palmas várias vezes na missa porque não entendia muita coisa. A gente tem que ter essa abertura de que realmente nós estamos em constante processo de aprendizagem. Sim. Eu já bati palma porque todo mundo batia palma e estava tudo bem. Mas E, assim, depois, eu não. acho até válido ressaltar que o fato de uma celebração em um determinado contexto contemplar as palmas não faz da missa menos missa. Porque, por vezes, existe um ato desvirtuoso em querer mostrar para todo mundo que eu sou o único que não estou batendo palma nessa assembleia, enquanto todo mundo está batendo e eu sou o cara que manja de missa e não estou batendo palma. Então, Uma falsa humildade. às entendeu? vezes, né? Então é um negócio que vai para além do pode ou não pode aí. Você vê justamente isso. Porque eu conheço contextos onde a palma ela já virou parte da liturgia e eu vejo que o pessoal reza bem a missa, independente das palmas, né? Independente do que a compreensão da liturgia nos traz, de que ela é desnecessária quando a gente tem a compreensão total. Então, entendo o que eu estou querendo dizer. Em um determinado contexto onde essa palma existe, não necessariamente essas pessoas estão sendo menos piedosas. Não dá para ser uma regra, né? Exato. Em outros contextos onde a palma não existe, né? Eu sempre vou por aquele caminho entre a proibição e a educação, eu vou pela educação. Muito bom. Então, assim, eu não tenho como eu chegar e falar assim, olha, não é para bater palma. Não é assim que as coisas acontecem. Elas precisam acontecer por uma outra via, que é a educação da fé. Então, assim, se eu educo na fé, as pessoas automaticamente elas vão percebendo, né, que realmente vale a pena ou não vale a pena, vai acrescentar alguma coisa ou não vai. Eu acho muito... O caminho justo é esse, né, de educar, né? Tá todo mundo pecando, porque foi na comunidade, todo mundo batendo palma, todo mundo pecando? Não necessariamente. As pessoas elas não foram educadas para isso, né? Aquilo que eu falava, o óbvio precisa ser dito, o óbvio também precisa ser explicado. E é dessa forma, né? Eu não falei aqui, mas
a minha realidade era que uma missa por ano. Depois que foi ter duas missas por ano, depois de muito tempo, uma missa, uma vez a cada 2 meses, uma missa. E olha só. Então, eu não cresci num contexto onde as pessoas compreendiam a ação litúrgica. Né? A gente participava ali, recebia a Eucaristia. Não era e cotidiano, Não né? era cotidiano. Alguém poderia entrar dançando, para nós era normal. Alguém poderia bater palma, para nós era E normal de também. fato, eu tenho certeza que tinha muitas pessoas piedosas ali. Exato. Então, viveu a fé daquele jeito. Mas por quê? Porque aprenderam daquela Que forma. era o contexto ali, né? Exato. Depois que eu vim morar em São Paulo, aí eu fui tendo uma outra compreensão e eu sempre fui muito curioso, né, de pesquisar e tentar entender as coisas. E aí eu fui entendendo, poxa, então quer dizer que daquela forma que eu fazia lá, não era o jeito que a igreja ensina? Ok, mas agora eu estou fazendo do jeito certo. Então essa compreensão que ela é necessária. Entre proibir, eu prefiro ir pelo outro caminho, que é o mais difícil, que é educar. Né? Ensinar o jeito certo, o sentido sagrado, e enfim. Né? Hoje os perfis, existem alguns perfis de catequese, né, de forma mais sistemática na internet, né? Tem você, tem o Gui lá do Santa Carona, enfim, Carona. que traz o Gala, que traz uma catequese de forma mais sistemática e tal. Eu tenho uma impressão que esses perfis católicos eles têm atraído um número considerável de haters, assim, e de um pessoal que gosta de causar uma confusãozinha. Tanto católicos, né, que são mais católicos que todo mundo, e os irmãos em protestante, né? Então, hoje no perfil do Pensar Catequese, você que é um cara de paz, não parece um cara de paz, né? É. Imagina, Tô medicado, gente. Então- Tô medicado. imagina que você não receba tantos haters assim, né? Imagina, Não, né? só 24 horas por dia. Né? Até o cara de paz, né? Quando o assunto é Bíblia, vem os peritos em Bíblia, né? Que Bíblia. são os protestantes. Quando o assunto é Igreja Católica, vem os peritos em Igreja Católica, né? Isso, infelizmente, um tempo atrás eu vi um texto que dizia assim: aquele que não faz nada, ele não é atacado, ele não é questionado, mas aquele Tem muito maranhense na sala, por favor, agora. tá cheio de maranhense aqui, ó, e tem até Guaraná Jesus aqui, ó. Tá no carro, não? Tá no carro. Pera aí. Ao vivo. A Calma aí, esposa- gente. Calma a aí esposa que tá... aparece no meio do estúdio pra pedir dinheiro, né? Não tem hora pra isso, né, Carol? Pronto. É aqui assim, ó. Aqui Estão em casa, é família. Se sintam em casa. Se sintam em casa e compartilha Por favor, a rocha. pros de casa. Tá, vamos lá. Então, assim, existe esse público, os peritos em Bíblia, os nossos irmãozinhos protestantes, a gente também ama vocês. E tem o pessoal que se dizem conhecer a Igreja Católica, mas que de fato não buscam estudar. Fala e aí assim, nós também gosto de vocês. Senta eu aqui também conosco. gosto de vocês. Senta aqui com a E gente. eu rezo por vocês, né? Vocês são o meu caminho de santificação. São fofo. São os fofinhos, do jeito de vocês, né? São fofinhos. E aí existe o pessoal que acham que sabe, né, alguma coisa, e é aquilo que a gente fala, nós falávamos vindo para cá, né? A questão de ser um leigo que está falando. Né? É um leigo que está falando, não importa se ele tem algumas formações na área, não que eu saiba de tudo, Sim, né? sim. Mas não importa. Só que assim, e não importa a partir de quem você está falando, né? Eu usei como fonte, por exemplo, o post que eu fiz essa semana, um artigo do padre José Eduardo. Certo. Né? Não importa se o artigo é do padre José Eduardo, que é super católico, não é da Teologia da Libertação, vocês já conhecem ele, né? O pessoal estava me chamando de herege, TL, não é. Então, mas não importa a mensagem de onde vem, as pessoas elas simplesmente atacam. Mas aí a gente vai percebendo a questão da fragilidade ou a da superficialidade da fé. Eu confesso que diante de todos os ataques, independente de qual lado venha, protestante, católicos, enfim, eu percebo que existe uma certa imaturidade, né, e uma certa superficialidade da fé. E, ao mesmo tempo, e é isso que eu faço uma provocação que eu sempre faço para mim mesmo, do outro lado da telinha, o que isso me ensina? Né? Será que em algum momento eu também não estou fazendo a mesma coisa? Entendi. Então, assim, eu tento me policiar, eu penso demais, eu tento me policiar. Ou será que a minha resposta, às vezes, não foi distorcida ou foi áspera demais? Então, assim, diante de alguns ataques, e é o meu propósito para o próximo ano, né, o meu objetivo, é exercitar a virtude da paciência. Muito bom. Eu posso falar a verdade para você
sem ser estúpido. Uhum. Então é isso que eu tenho buscado me converter. Porque nós que estamos nas redes sociais não somos perfeitos. Sim. Né? A virtude vai ser sempre a régua, né? Exato. E aí, diante dessas provocações, eu tento mudar um pouco essa questão do meu comportamento. Por mais que o sangue nordestino, minha gente, tem hora Sim. que esquenta, viu? Vocês veem quando eu apareço com o chapéu nordestino, é porque eu tô... Né, porque é importante a gente sondar o nosso coração com muita transparência, né? Porque a gente pode enganar nós mesmos, mas a Deus a gente não engana. Exato. Quantas vezes você vai, entre aspas, corrigir alguém com o intuito de diminuir mesmo a pessoa? Exato. Né? E quando a gente também é corrigido por algumas pessoas, a gente não consegue sondar o coração dela. Mas assim, é bom a gente parar e pensar. Né? Quando alguém vai criticar, ou você mesmo vai criticar alguém, qual o seu desejo? Quando você tá evidenciando o erro de alguma pessoa ali, é para que ela se emende e comece a caminhar na verdade? Ou é simplesmente para dizer, ela tá errada e pronto, acabou, para Eu tô autenticar? mostrando que eu sei, vou ensinar. né? Vou mostrar que eu sei e a pessoa tá errada. Exato. E aí acaba que isso acaba sendo uma forma de te provocar a conversão. Eu falo por mim. Uma forma que eu posso ser uma pessoa melhor, uma forma que eu posso instruir as outras pessoas de uma maneira educada, porque a partir do momento que eu começo a ofender com palavras o outro, então eu já perco a razão a partir dali. Né? Então eu faço muito essas provocações. Embora sim, às vezes seja necessário, eu também não vou falar, Gessiano agora, né? Santinho, não. Às vezes é necessário as pessoas terem um choque de realidade, mas aí também vai precisar saber como dar esse choque de realidade. Por quê? Nós estamos inseridos em uma realidade, e isso é fruto também de vários acontecimentos nos últimos anos, onde as pessoas são peritas em tudo. Né? Nós vamos encontrar pessoas nas redes sociais dando palpite de educação física sem ter feito faculdade de educação física. Nós vamos encontrar pessoas dando orientações sobre direito sem ter feito um curso de direito. Pessoas dando aconselhamento ou fazendo terapia, enfim, né, conselhos de psicologia sem ter feito psicologia. Então, às vezes, a gente precisa colocar a pessoa no devido lugar. Eu, Gessiano, jamais eu vou me intrometer a querer dar pitaco na vida de um psicólogo ou que ele está falando sobre psicologia, se eu não sei da área. Né? Eu não vou dar pitaco para alguém estar falando sobre matemática, sendo que eu não sou da área de matemática. Então, assim, às vezes a gente tem que fazer o seguinte, colocar a pessoa no devido lugar. Né? Então, os meus questionamentos, às vezes, eu faço para as pessoas é o seguinte, igual a última treta que está acontecendo agora sobre o documento, né, do Papa Francisco. Você estudou o documento? Né? De onde você tem fundamentado essa tua colocação? Você entendeu o assunto? Você conseguiu interpretar aquilo? Você entendeu o contexto que existe por trás da publicação deste documento? E o que ele está dizendo de e verdade. o que ele está né? dizendo de verdade, para pessoas despertar. Né? Não, poxa, não li o documento. Ou, poxa, esse André leu, então, o documento. Então, eu preciso ter um pouco mais de humildade aqui nessas falas. Você entendeu o contexto? Não entendi. Você entendeu da teologia pastoral por trás desse documento? Ou que está embasado nesse documento? Nem sei o que é teologia pastoral. Então, por mais que você não concorde, você precisa ter humildade de escutar. E tem um monte de gente com a má intenção por trás. Exatamente. Na publicação, a grande mídia, tendenciosa, Exatamente. que pega, coloca do modo que quer, daí se escuta daquele primeiro modo. Exatamente. E às vezes o católico mesmo adere àquela informação passada de maneira errônea, né? Errônea. E não é de hoje sobre este assunto, né? Eu até estava pensando sobre isso antes de vir para cá, porque desde o começo da história que a gente entende, sempre houve essa corrupção das informações. Por exemplo, a carta de São Paulo aos Gálatas. São Paulo passou ali evangelizando, criou aquela comunidade, enfim. Só que depois foi um grupo de missionários que estavam corrompendo o evangelho, distorcendo a mensagem do evangelho. Aquilo que São Paulo havia falado, o pessoal estava distorcendo, criando uma outra mensagem que não era o evangelho. E aí São Paulo vai lá, poxa, eu instruí vocês, mostrei o caminho certo e vocês estão fazendo isso. Olha, se chegar alguém aqui, mesmo que seja um anjo, que estão falando algo contrário àquilo que eu anunciei, então não é para dar ouvidos. Então, olha só, desde as primeiras comunidades. Tem até uma colocação sua no post que você falou do Padre José Eduardo, que eu achei muito interessante. Você escreve lá assim, eu sou do tempo do vinil. Eu sou e do eu tempo. escuto os dois lados do disco pra dizer que eu escutei o disco todo.
Tem que se escutar os dois lados. Eu achei Exato. muito interessante porque a maioria das vezes quando a gente vê os pitaqueiros dando pitaco aí, escutou um lado e tá, já ficou fixo aquilo na Nunca cabeça leu nada. e não procurou também entender o olhar de quem tá vendo tudo. A Exatamente. situação do modo geral, né? Então achei muito interessante a colocação. Essa frase eu usei em uma das aulas do curso de psicologia e aconselhamento para catequista, né? E aí, uma das frases de uma aula, que é o perfil do catequista no aconselhamento pastoral, era essa, né? Eu sou da época do disco de vinil, só digo que escutei todos se eu escuto os dois lados, né? Os dois lados do disco, ou no nosso contexto, os dois lados da história. A questão das pessoas responderem de imediato, sem conhecer, é porque a nossa educação hoje, eu acho que mais de 60% da população brasileira, a educação dela, do povo brasileiro, é uma educação que leva para a dimensão da emoção. É. O povo é muito apaixonado, né? Exatamente. Nós reagimos de maneira imediata, né? A partir no dia que surgiu esse documento, a quantidade de pessoas que me enviaram a página, a grande mídia tal divulgou isso, a outra mídia tal divulgou isso, né? No grupo também dos teólogos também tínhamos esse material e tal. E aquilo começou a ferver o meu sangue. Quando eu vi aquele monte de matérias e páginas católicas também, aquele me deu uma vontade de sair comentando, aí eu respirei fundo e aí lembrei dessa frase que eu tinha falado na aula dos meus alunos. Eu falei, então aplica na tua vida. E deixei, depois eu falar alguma coisa. Por quê? Nós somos reacionais, né? Nós sempre vamos na linha da emoção. Nós não conseguimos racionalizar a situação. E aí vamos entrando nessas tretas que viram a bola de neve e não agrega em nada. E num contexto, e aí nós precisamos aprender com a Mãe Igreja. Desde sempre a igreja ela reagiu de forma diferente da sociedade. Sempre buscou ser racional. Os concílios eles vão surgindo justamente para acabar com as mentiras que vão acontecendo em torno da fé católica. E assim, muitas informações que nós temos conhecimento hoje sobre a fé católica foi fruto de uma mentira. Então, assim, 2000 anos depois e a gente acaba continuando fazendo os mesmos erros. Né? Os mesmos erros nós vamos cometendo e não conseguimos aprender com o erro do passado. Eu comentava em um dos posts, eu fiz, acho que eu deixei fixado, né? Eu falei sobre o processo de conversão. Ninguém converte ninguém atirando pedras. Para eu converter alguma pessoa, eu preciso acolher essa pessoa. Eu preciso escutar essa pessoa. Depois é que eu vou ajudá-la no processo de conversão. Todos nós fomos assim, ou quase todos nós. Primeiro nós fomos acolhidos e aí percebemos que já a nossa vida estava toda errada, cheio de pecado. Agora que eu escutei e aprendi sobre Jesus Cristo, não dá mais para ser a mesma pessoa. O processo de conversão das pessoas que encontraram com Jesus foi a mesma coisa. O encontro de Jesus com a samaritana. Aquela mulher teve não sei quantos maridos. Ele escutou ela, foi ao encontro, ficou conversando. Depois ele fala, olha, a água que eu vou te dar de beber, você não vai ter mais sede. Você não vai ter mais sede. Ele acolhe ela, depois ela percebe, poxa, ele é judeu, me acolheu de uma forma que ninguém nunca me acolheu. Não dá mais para eu ser a mesma pessoa depois disso. A mulher que ia ser apedrejada. Jesus olha para todos os mestres da lei e fariseu e fala, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E eu tenho certeza que naquele momento Jesus pega na mão daquela mulher, levanta ela e ela percebe que a partir daquele encontro não dá para ser mais a mesma pessoa. E Jesus percebe, ele entende o coração das pessoas e a partir dali ele fala, vá e não peques mais. Então todo o processo de conversão não dá para a gente medir a nossa maturidade, não dá para a gente usar a nossa régua na vida das pessoas. As pessoas precisam uma oportunidade para se converter. Então, na questão da samaritana, é interessante que Jesus aponta, ele deixa claro o erro e isso não afasta ela. Por todo esse trato que você foi falando aí que ele fez, que ele acolheu e tudo, né? Então, o processo de conversão ele acontece dessa forma. Se nós não fizermos assim, as pessoas falam, não quero proximidade com os católicos porque são um bando de fariseu, como já escutei pessoas mandando mensagem no direct. Não quero. Pessoas que hoje estão se convertendo ao catolicismo, protestantes. Gessiano, está acontecendo isso, eu estou te procurando porque eu sei que você vai orientar isso, é isso mesmo. Não, calma. Não é bem assim.
Então, assim, às vezes, ao invés de nós ajudarmos as pessoas que estão se aproximando agora, nós estamos prejudicando. Às vezes, nós somos os primeiros a afastar as pessoas da fé. Uhum. E a gente percebe claramente a forma do mal agindo diante de tudo isso. O que nós vamos ganhar com tudo isso? Nada, nós vamos perder. Porque nós vamos afastar as pessoas. Então, a partir de dentro, nós que às vezes estamos tão assim irados em fazer alguma coisa, ser salvador da fé, nós estamos afastando as pessoas. E é aquilo que eu falo, o óbvio também precisa ser dito. A gente também precisa explicar às pessoas para quem já está, precisa explicar para as pessoas que já estão há um bom tempo. Conheço várias pessoas que hoje começaram a frequentar uma comunidade por conta da acolhida. Se não for assim, as pessoas não se convertem. Então, a gente precisa acalmar os nossos ânimos, sermos mais racionais, mergulharmos um pouco mais nos evangelhos e para aquelas pessoas que vivem em pecado, que a gente possa ajudar as pessoas a se converter. Mas a gente só é capaz de ajudar o outro a se converter se a gente é capaz de se colocar no lugar do outro. E é importante isso, olhar para a finalidade de tudo, né? Ajudar as pessoas a chegarem perto de Jesus, as pessoas se converterem. A missão suprema da igreja é salvar as almas, né? O barco está aqui para isso, para ajudar o povo a atravessar para o outro lado sem que se afoguem, né? Então, salvar as vidas. Então, a gente olha o quê? É uma missão comum a todo batizado. Cada um na sua linha de frente ali, onde foi chamado, mas convergendo naquilo que é a finalidade última de todo e qualquer apostolado. É cooperar com a igreja para aquilo que é a sua missão suprema, é salvar as almas. Falava muito isso na Palavra Viva, né? Os professores falavam para nós, a lei máxima da igreja é salvar uma alma, né? Então, no final das contas, vai ter sempre esse intuito. Então, vamos pegar, falando do documento, do atual documento que deu, né? Deu esse burburinho todo, tentar enxergar, né? Onde está nele é a intenção de cumprir a lei suprema da igreja. Exatamente. Salvar as almas. E aí, quando você olha com profundidade todas essas questões, olhando um pouco, voltar um pouco a questão de salvar as almas e dar a possibilidade de conversão, São Pedro e São Paulo antes da conversão, como que era a vida deles? Bruto, né? Que queria resolver tudo na força do braço. Um queria matar o outro, inclusive. Né? Exatamente. Opa, pegou a espada, arrancou a orelha de um. Então, assim, a gente tem que entender que o tempo de conversão do outro é diferente do nosso, né? Então, assim, qual é o meu objetivo diante de tudo que eu vou fazer aqui? É salvar a alma do outro? E como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ajudar o outro nesse percurso? É igual o João, né? Ele pega e fala, quer que mande descer fogo do céu para fulminar? Na Uhum. carta dele tá falando Bota pra filhinhos, né? Já Com a mudou. docilidade. Mudou. Você vê o percurso que é, né? Desde conversão mesmo. Passa por uma etapa e... Passa por uma etapa. E a gente precisa ter essa compreensão. E a gente fala isso, nós estamos aqui batendo um papo aqui, mas isso é voltado para nós. Sem dúvida. Que nós não somos perfeitos, estamos também nesse processo. Vai ter uma hora, eu falo para os meus catequistas na formação de psicologia, que essa ideia de que os problemas ficam em casa, né? Você está dando a catequese, teve briga com seu esposo, com a sua esposa, vai ficar em casa? O problema não vai, ele vai com você, ele vai vir à tona no momento errado, na hora errada, com as pessoas erradas. Então a gente precisa também reconhecer isso, né? E saber as nossas limitações, para não acabar ferindo as outras pessoas por conta de feridas que existem em nós, né? E ao invés de ajudar as pessoas na conversão, a gente vai prejudicar. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento de si mesmo e entender a nossa presença nas redes sociais. Será que nós estamos evangelizando outras pessoas ou nós estamos tão cegos achando que estamos numa verdade, quando na verdade nós estamos distante dela, né? Eu peguei o hábito, na verdade, eu criei o hábito de sempre antes de dormir fazer uma leitura espiritual, né? Sempre escolho um livro, mas eu busco ler com calma, porque eu quero que as palavras possam ser introduzidas dentro do meu coração e, ao mesmo tempo, refletir sobre as minhas falhas e as minhas limitações. E a gente precisa ter essa capacidade de silenciar, né? Silenciar um pouco mais para poder nos escutar, para poder escutar a voz de Deus e, assim, saber
dar as respostas certas nesse contexto que nós estamos inseridos. Porque senão, às vezes, a gente está achando, eu estou tentando defender a fé, mas você está acabando ferindo as pessoas, você não está defendendo nada, você está afastando as pessoas. Está tão preocupado em defender a fé, quando, na verdade, você está afastando as pessoas da fé. Então, acho que essas reflexões elas são importantes para todos nós, né, que estamos aí nas redes sociais, principalmente quem tem um apostolado, né? Muito bom. Eu queria pedir para você, inclusive, uma indicação para nós, para a galera que está nos assistindo aqui, de leitura espiritual, que pudesse ajudar nesse quesito. Por exemplo, assim, antes de dormir, pegar também esse hábito que, de fato, é frutífero. Então, uma leitura espiritual que você indicaria e por que você indicaria essa especificamente? Bom, o meu hábito nos últimos tempos de leitura, não só de leitura, de oração, é o seguinte, né? Qual é o nome da página de texto mesmo? É Sanctorium. Sanctorum, né? É isso Isso. mesmo, né? Sempre antes de ir dormir. Primeiro eu faço a leitura espiritual, né? Indicação que já li, na verdade vou começar a ler de novo. Imitação de Cristo. Imitação de Cristo. E não se preocupe de ler 10 páginas num dia. Leia uma meditação. Às vezes tem uma meditação de uma lauda só. É um regaço. Leia só uma. Mas faça uma reflexão aprofundada daquele assunto. Vai ter uns momentos que você vai levar alguns tapas na cara, mas é necessário se despertar da consciência. Depois que eu faço essa leitura, eu vou e rezo o texto. Então, faço a leitura, encerro com a oração do texto. Então, já adquiri o texto na Sanctorum. Então, Faça isso. faça isso. Mas faça a meditação do texto a partir das leituras bíblicas também. Os evangelhos referente a cada um dos mistérios. Boa. Porque isso te ajuda a compreender o mistério salvífico que nós contemplamos no Santo Texto. Isso fez muita diferença na minha vida. E a palavra vai entrando em você, A palavra né? vai entrando. Se você coloca ela de fato dentro de você, ela fica viva, né? Vai ter Exato. ganhando intimidade com a palavra. E aí você vai... Porque assim, o Santo Texto ele te ajuda a crescer no caminho de fé. Porque você vai contemplar toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu faço isso. Este ano, eu li vários livros, né? Entre eles, eu voltei a ler o livro de São Francisco de Assis, que eu tinha lido lá em 2011, eu voltei a ler ele, porque sobre as devoções, né? Vou indicar 2 leituras, né? Primeira, que é Imitação de Cristo, que é um ótimo livro, um capítulo por dia. A segunda, faça um aprofundamento no teu santo de devoção. Boa. A melhor coisa que você faz é você conhecer o teu santo de devoção e pegar aquelas virtudes que ele tem e aplicar na sua vida. Então, o primeiro livro que eu li sobre santo foi São Francisco de Assis. Nossa, e quanto barulho fez na minha vida a história de São Francisco. E como eu me identifiquei com a vida dele em vários momentos da sua conversão, a sua vida tortuosa, o seu desejo de construir a paz. Depois, o próximo livro que eu li foi de Santa Teresinha do Menino Jesus, que eu sou devoto também. Tentei me aprofundar também na história de Santa Teresinha do Menino Jesus. Porque não basta só você falar, eu sou devoto de Santa Teresinha, mas você não conhece a história dela. E aí depois eu me aprofundei na história de Santa Rita de Cássia, que eu também sou devoto. Então, 2 indicações. A história do teu santo de devoção e o livro Imitação de Cristo. Você vai ter aí leitura pro ano todo, praticamente, né? Muito bom, muito bom. E o terço, não esqueça do terço diário. Vale muito a pena. Perfeito. Mas nós é católico. Gessiandro, a gente tá fazendo disso uma tradição aqui e é quase uma questão obrigatória. Todo mundo que senta na mesa do No Barco tem que convidar alguém para vir no No Barco. Então não é uma indicação, né? Então entenda bem isso. É um convite que você faz para a pessoa olhando na câmera, diretamente para ela. Então se a pessoa negar, de repente, é entre você e ela. Você está sem moral com ela. Eu e a Altinho não tem nada a ver com isso. Entendeu? Então você vai pensar em alguém. Já estou pensando em todas as possibilidades. A questão se vai estar pro lado de São Paulo, se está mais próximo daqui. Sim, A Divina Providência cuida disso. Pode onde for, se você indicar, a pessoa, você vai falar para ela, ó, vem cá e tal. E aí Vai depois aparecer a oportunidade. Deus dá a oportunidade. Tá, mas será que não já veio aqui? Mas, bom, vou... Ah, se veja, vem de novo. Tá. Vou convidar o Alain Carrion. Aí, ó. Alain Carrion tá não só convidado, como está intimado, né, a sentar aqui
nessa cadeira. Então, Ele é um veio. retorno, É um então. retorno. O retorno. Um retorno. Alan Carrion, um retorno. Alan Carrion. Será muito bem-vindo, com certeza. Foi, o episódio com ele foi muito Foi bom. muito bom, foi muito bom. Então, ó, parte 2. Bombardeia ele de pergunta. Ele gosta, né? Já vamos separar várias. Vamos. Abrir uma caixinha só pra ele esse A dia. gente podia fazer o quadro, né? De catequista pra catequista. Olha só. Meu Deus. Já traz um Rivotril pra cá, um calmante, um chazinho. É isso aí. Mas Meu irmão, muito obrigado, viu? De eu que coração. agradeço. Para nós foi uma satisfação recebê-lo. Saiba que as portas do barco continuam abertas quando estiver para São Paulo. Quiser passar para tomar um café conosco, né? A gente garante também o Jesus, se você vier, Que eu ainda vou tomar. tá? É isso aí. Muito obrigado, viu, meu amigo? Eu que agradeço. E já aproveitando, obrigado. Pessoal que não segue ou não se inscreveram ainda no canal, né, do YouTube, faça a inscrição. Ative o sininho também. E sigam lá no Instagram, Boa. no Barco, né? Tá? No Barco Podcast. No Barco Podcast. Então, vai lá, porque isso vai ajudar a sua fé. Nós falamos tanto aqui sobre conhecer a fé, crescer na fé, ajudar as nossas famílias, os nossos agentes pastorais, ajudar também o apostolado, porque tudo aqui, se está acontecendo, é graças à sua ajuda. E a gente sabe que a providência de Deus também acontece por meio da ajuda de vocês. Eu acho que é Ok. interessante também você falar aí pro pessoal onde está disponível o seu livro. Para as pessoas Ah, procurarem também, meu acho que é muito livro. interessante. Tá certo. Bom, o nosso livro ele está disponível nas várias livrarias católicas, mas você consegue encontrar principalmente na Ave Maria. Se você entrar lá no site acho que já falei 3W, né? Alguns Ws aí. 3w.avemaria.com.br, você vai encontrar lá. Qual o Tá, título? ok. Você não falou o título. Como pensar a catequese a partir da família, e tem o outro que é Catequese e Pedagogia da Beleza. E se você estiver lá no Catequista Brasil, em fevereiro, nós vamos estar lá. Promocart, vamos patrocinar aqui também, né? Vamos ajudar. E é isso aí, pessoal. É pra falar, tá lá na Catequista Brasil ano que vem, você parece assim, é no ano que vem, já. Já perto. tá logo ali. Um mês aí. Fevereiro, né? Janeiro, fevereiro, 2, 3 e 4. A gente se encontra lá. Boa, é isso aí. Diante disso, só podemos dizer uma coisa: permaneça no barco, porque fora do Permaneça. barco, Não há Não há salvação. salvação. glória a Deus. É isso aí. Valeu. Muito bem.